Olá, queridos alunos! A gente volta aqui no nosso bloquinho de atos, termos e prazos processuais. Como a gente está fazendo em todos os blocos, a gente vai fazer a nossa linha. Para poder rever, para poder fixar, para poder te ajudar, você tem que lembrar de tudo. Então a gente vai voltando, fazendo tudo de novo. Mais uma vez, não reclama não, porque você já tem que saber tudo. Eu disse que quando terminar você tem que saber tudo. Então a gente vai fazer tudo mais uma vez e a gente volta no mesmo esqueminha, explicando a matéria e aí depois a gente volta revendo todos os artigos. Então vamos lá, né? Mais uma vez, não custa nada. Você vai saber tudo com certeza no final do módulo. Então tá lá, ó, nossa historinha. Então, vamos lá, mais uma vez. Toda vez que você não consegue resolver a sua vida na via administrativa, você vem para a via judicial. Aí você conta a sua história triste. Você conta a sua história triste numa petição inicial. Tem reclamação verbal no processo de trabalho? Tem. Então tem ius postulandi. Quanto tempo que você tem para reduzir a termo mesmo? 5 dias. Se você não reduzir a termo em 5 dias, você é punido por 6 meses. A gente viu ainda que a reclamação verbal é em todos os lugares ou tem limite? Eu posso entrar com a reclamação verbal lá no TST, lá em Brasília? Não. Então, a reclamação verbal é até o TRT e não cabe nem mandado de segurança, nem rescisória e nem em Brasília. Então, tem reclamação verbal, tem reclamação escrita. Qual é sempre o primeiro lugar que eu passo mesmo? Distribuidor. A gente presume que a outra parte foi notificada em até 48 horas. A notificação avisa que foi marcada uma audiência. A primeira desimpedida depois de 5 dias. Aberta a audiência, a gente tem a nossa primeira proposta de conciliação. Eu já falei no processo, quem é que fala no processo agora? O réu. Então a gente tem as defesas do réu. Quais são as defesas que vocês conhecem mesmo? Que a gente já viu? Exceção, contestação e reconvenção, certo? Toda vez que a CLT for omissa, obscura e toda vez que a CLT for omissa e compatível, eu posso usar o CPC. Então, toda vez que a CLT for omissa e compatível, eu uso o CPC. Agora vem a parte de provas. Então, eu já falei no processo, a outra parte já falou no processo. Agora vem a parte de provas, interrogatório. Primeiro das partes, depois se tiver testemunhas, depois se tiver perito e depois se tiver o técnico, certo? E aí a gente tem ainda as razões finais, a segunda proposta de conciliação e finalmente a sentença, certo? Não foi tudo isso que a gente viu? Algumas vezes já? Então o que a gente vai fazer agora é contar os atos e termos. Quando você entra para fazer a sua reclamação verbal, que alguém vai reduzir a termo, quem é que vai fazer isso para você? No nosso texto de lei, escrivão ou chefe de secretaria. A gente vai ver depois, a gente vai encaixar uns exercíciozinhos aí para vocês perceberem tudo que a gente falou, como é que fecha. Vocês vão ver que o texto de lei é escrivão ou chefe de secretaria. A FCC botar assim, escrivão ou diretores. Aí ela vai ter que anular, ela vai dar como errado. Então tudo quem faz, na verdade, vão ser vocês. Mas, pra gente, nas provas, escrivão ou chefe de secretaria. Então, escrivão ou chefe de secretaria. Tudo bem? Então, quem é que vai reduzir a termo? Escrivão ou chefe de secretaria. Você precisa rubricar as páginas, você precisa passar todos os documentos. Quem é que vai fazer isso? Escrivão ou chefe de secretaria. Aqui, ó, 3 testemunhas para cada parte no ordinário. Tô adiantando, né? 3 testemunhas para cada parte. Só que no seu caso, na sua história triste, tinha perícia. Aí não vai ser una a audiência, não. A gente vai partir a audiência, tá? Então a audiência não é una. Beleza, precisa parar para o perito se manifestar. Você tem que se manifestar sobre o laudo. Às vezes dá 8 dias para se manifestar. Como é que você vai contar esses 8 dias, né? O que eu faço com o primeiro horário? O que eu faço? Como é que eu conto o primeiro dia? Então a gente vai ver essas contagens. A gente já viu que depois da sentença começam os recursos. Recurso no processo de trabalho são sempre 8 dias que a gente viu. Então, recurso no processo de trabalho são sempre 8 dias. Então, a gente já viu, a gente precisa agora encaixar essas informações. Na sua CLT diz que vocês podem trabalhar, ou seja, pode abrir de 6 às 20. É claro que você não vai trabalhar isso tudo, não desista do concurso, o salário é ótimo, mas está lá dizendo de 6 às 20. Então, você
Pode ser que você trabalhe dentro desse horário. Lá na frente à audiência, a gente vai ver que o do juiz é mais tarde. E eu sempre faço uma brincadeira. Quem que será que acorda mais cedo? Você ou ele? Né? Então, é claro que é ele. Então, o seu horário de 6 às 20. O do juiz, de 8 às 18. Mas a gente vai ver lá. Não quero deixar aqui. Mas vamos ver como é que a gente faz a nossa contagem de prazo, tá? Então, olha só. A gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando publica numa quinta-feira, eu sempre vou fazer o que com o meu primeiro dia? O meu primeiro dia, eu sempre vou excluir. Então, meu primeiro dia, eu excluo. E meu último dia, eu vou incluir. Então, se publicou aqui, o que eu faço sempre com o meu primeiro dia? Excluo. Então, minha contagem de prazo começa na sexta. Vamos fazer contagem de prazo de recurso. Recursos são sempre 8 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou dizer para vocês que os prazos são contínuos e irreleváveis. Cuidado que às vezes eles tiram o I, né? Então, o I e o R. Então, fica contínuos e irreleváveis. Bom, por que contínuos? Porque uma vez começado, eu não paro mais. Então, olha o que eu vou te dizer. Eu não consigo nem começar, nem terminar sábado e domingo. Então, eu não consigo nem começar, nem terminar sábado e domingo. Mas uma vez que eu começo, eu simplesmente não paro mais. Então, eles são contínuos. Eu não paro por causa do sábado e domingo. Então, eu excluo o primeiro e incluo o último dia. A gente tem uma súmula com a possibilidade de cogitar a publicação no sábado. Então, olha só, a publicação foi sábado. Antes a gente vai fazer a publicação sendo sexta. Olha só. A publicação foi sexta-feira. A publicação foi sexta. O que eu faço sempre com o primeiro dia? Eu excluo o primeiro dia. Eu consigo começar a contar sábado e domingo? Não. Então, o meu primeiro dia vai ser sábado. Vai ser segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta. Então, eu excluo o primeiro dia e ele vai ser segunda. Sempre segunda? Não, é o primeiro dia útil. Se segunda for feriado, opa, vem para terça. Se terça também for feriado, opa, vem para quarta. Então, eu vou começar no primeiro dia útil. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prova às vezes coloca primeira questão, primeiro item, segunda-feira direto. E lá embaixo, na última letra, primeiro dia útil. Então, cuidado, primeiro dia útil. Agora sim, eu quero dizer que a publicação foi sábado. Então, a publicação foi sábado. Como é que eu vou contar prazo? Eu vou jogar a publicação para segunda. Aí, eu excluo o primeiro dia e começo no primeiro dia útil subsequente. Olha o que eu estou dizendo. A publicação foi sábado. Eu pego a publicação e jogo ela aqui para segunda-feira. Tudo bem? Então, a gente tem mais contagens de prazo. Eu vou dar o exemplo. Vou fazer aqui, desse lado, mais exemplos. Quando você manda o recurso por fax, que você pode mandar o recurso por fax. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O recurso, eu acabei de falar com vocês, de lembrar que a gente já viu, recursos são sempre 8 dias. Então, olha o que vai acontecer. Você entrou com o recurso, publicou aqui. Eu vou excluir meu primeiro dia aqui. Então, tem 8 dias para entrar. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Você entrou aqui. Você entrou aqui no quarto dia. Seu escritório super acelerado, super rápido, você entrou aqui no quarto dia. Eu tenho que entregar os documentos. Então, você enviou o recurso por fax, faltam os documentos. Você tem 5 dias para enviar os documentos. Mas o que eu quero saber, do dia que você entrou ou do último dia do prazo? E a resposta é daqui. Então, daqui eu tenho 5 dias. Então, quinquídio do último dia do prazo, não é do dia que você enviou. Então, essa súmula também costuma aparecer muito, é a 387. Então, como é que é o meu prazo quando é por fax? Quinquídio do último dia, não é do dia que você entrou com recurso. Tudo bem? E a gente tem mais uma contagem de prazo. É quando você faz a petição eletrônica. Você envia a petição eletrônica. O
E tem essa possibilidade. E aí, tem alguns documentos que você não conseguiu escanear, porque os documentos estão um horror, né? Então, eu quero saber como é que eu vou fazer com esses documentos, porque eu tenho que entregar. E eu quero saber o prazo. E aí, o prazo são 10 dias do envio da petição eletrônica. Então, o prazo são 10 dias do envio da petição eletrônica. Nossa, quanto prazo? Vamos voltar e ver tudo de novo. Sempre que eu faço com o primeiro dia do prazo, excluo. Sempre que eu faço com o último dia, incluo. Se eu começo a contar o prazo, eu simplesmente não paro mais, certo? Uma vez que eu comece, eu simplesmente não paro mais. Então tá lá, eu excluo o primeiro dia, comecei, não paro mais. Eu não consigo nem começar sábado, nem começar domingo. Se publicar na sexta, eu excluo a sexta e começo aqui, ó, primeiro dia útil. Se publicar sábado, eu jogo a publicação para o primeiro dia útil, excluo e começo em seguida. Se por acaso você precisa enviar o recurso por fax, você tem 5 dias para entregar os documentos contados do fim do prazo, não do dia que você entregou. E se for petição eletrônica, você tem 10 dias do envio da petição eletrônica, certo? Então já fica mais tranquilo. Excluo, incluo primeiro. Bom, se você for enviar a petição eletrônica, você também tem você tem até 24 horas, que a gente vai ver depois, para enviar a petição eletrônica, você tem até 24 horas daquele dia. Então não encerra essa hora do cartório não, vai até às 24 horas. Se por acaso no seu tribunal fechar às 6, para o envio da petição eletrônica, eu tenho até 24 horas para enviar, certo? Então o que a gente vai fazer agora é começar a ver todas essas súmulas de prazo, tudo direitinho, e ver os artigos. Mas lembra quem é que pode consultar, quem é que pode retirar, tá? Então a gente vai passando todos os artigos. Mas olha como isso faz sentido na sua prova. Será que qualquer um pode consultar o processo? A resposta é não. Não. Só quem pode consultar são as partes e o advogado regularmente constituído. Será que qualquer um pode ir lá e retirar o processo do cartório? A resposta é não. Não é qualquer um que pode retirar, é só o advogado regularmente constituído. A parte precisa de uma certidão desse processo, por qualquer motivo que seja. A parte precisa dessa certidão. Como é que ela vai fazer? Ela precisa... Quem é que vai dar essa certidão para a parte? Você, escrivão ou chefe de secretaria. Aí a gente tem também a possibilidade de correr em segredo de justiça. Como assim? Bom, a gente tem lá Ronaldinho. Gente, Ronaldinho chegou no TRT, vai parar a TRT, aquela confusão. Tudo que é estagiário que tem que fazer horas vai querer assistir a audiência de quem? De Ronaldinho. Aquela muvuca, aquela confusão, o juiz não consegue entender nada, todo mundo se batendo, berrando. Total confusão. Como é que pode fazer? O juiz pode pedir para todo mundo sair que esse processo vai correr em segredo de justiça. E aí, essa é a ideia do segredo de justiça, né? É dar uma concentrada, não deixar ficar essa zona toda. Ótimo! Então, estamos com o segredo de justiça e você precisa daquela declaração que eu falei. Quem é que vai dar? Será que você escreveu um chefe de secretaria? Mas será que precisa de autorização do juiz? Não precisa? Claro que precisa, porque está correndo em segredo de justiça. Então, a gente está vendo que, na verdade, o processo vai fazendo sentido. Então, eu precisei parar, para o perito. O perito pede para eu me manifestar sobre o laudo. O juiz dá 10 dias para se manifestar sobre o laudo. Como que é essa manifestação? O que eu faço com o primeiro dia da publicação que o juiz pediu? Precisou interromper, como é que eu volto? Então, tudo isso você precisou escrever nas páginas, rubricar, tudo isso está aqui dentro, de atos, termos e prazos processuais, certo? Então, eu vou apagar, a gente vai fazer aquele esqueminha de vir marcando no texto de lei o que é importante, o que não é, e fechando todo esse raciocínio nas súmulas e OJs.